Você consegue imaginar que as carteiras têm mais de 3.000 anos? A carteira mais antiga conhecida foi encontrada na Alemanha e data da Idade do Bronze, quando as pessoas as usavam para carregar ferramentas, moedas e mercadorias para comércio. Vamos para os dias de hoje. As carteiras se tornaram acessórios indispensáveis para muitos de nós. Em média, uma pessoa carrega cerca de $90 em dinheiro, sem contar cartões de crédito, documentos de identidade e cartões de fidelidade. Com a mudança de nossas necessidades, os designs das carteiras também mudaram. Hoje, podemos encontrar carteiras que não só têm um visual elegante, mas também oferecem funções como proteção contra leitura RFID, para proteger contra roubos digitais. Isso significa que as informações do seu cartão de crédito permanecem seguras contra escaneamentos indesejados, proporcionando tranquilidade. Desde carteiras simples até carteiras multifuncionais, esses companheiros confiáveis evoluíram, mantendo-se fiéis ao seu propósito original. Não é interessante como um objeto simples pode ter uma história tão rica e se adaptar às necessidades modernas? Surpreendentemente, é um fato que as origens da BMW são realmente notáveis. A história da BMW não se resume apenas à criação de veículos de luxo. Ela remonta aos dias difíceis após a Primeira Guerra Mundial. Após o Tratado de Versalhes, a Alemanha enfrentou enormes dificuldades econômicas, o que forçou muitas empresas a se adaptarem e inovarem para sobreviver. A BMW, que inicialmente fabricava motores de aviões, mudou seu foco em 1923 para o setor automotivo, lançando seu primeiro carro, o BMW 315 PS. Este modelo exemplificou a dedicação da marca ao desempenho e à qualidade, apresentando um motor potente e um design elegante que encantou os entusiastas de carros. À medida que a empresa navegava por essas circunstâncias desafiadoras, demonstrou uma engenhosidade notável, transformando-se de fabricante aeroespacial em um nome de destaque no setor automotivo. O lançamento do 315 PS foi apenas o começo. Ao longo das décadas, a BMW estabeleceu um legado de excelência em engenharia e prazer ao dirigir. Hoje, a marca é reconhecida não apenas por seus veículos de luxo, mas também admirada por sua rica história de resiliência e criatividade diante da adversidade. Como essa transformação moldou a cultura automotiva moderna? Você já se perguntou por que as equipes vermelhas costumam vencer? Um estudo fascinante analisou 55 anos de partidas de futebol e descobriu um fato interessante. Equipes vestindo vermelho geralmente têm um desempenho melhor em casa do que as de outras cores. Essa tendência sugere que a cor vermelha pode oferecer uma vantagem psicológica. Jogadores de vermelho frequentemente se sentem mais confiantes e poderosos, provavelmente porque o vermelho está associado à dominância e agressividade. Mas não são apenas os jogadores que notam essa cor. Os adversários podem se sentir intimidados ao enfrentar uma equipe vermelha. A psicologia das cores pode ser um fator decisivo, influenciando não apenas como os jogadores percebem seu desempenho, mas também como são vistos em campo. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nas equipes de vermelho. Talvez a cor realmente seja uma arma secreta no mundo dos esportes. Você vai se surpreender ao descobrir o geocache no espaço. Em 2008, um homem corajoso escondeu um geocache na Estação Espacial Internacional, EA, tornando-o um dos caches mais incomuns do mundo, ou até mesmo fora dele. Este jogo de caça ao tesouro combina a exploração da natureza e tecnologia, e o cache na EA traz um elemento incrível. Astronautas o visitaram 4 vezes, e cada viagem trouxe histórias e experiências únicas. Imagine flutuar em microgravidade, procurando por uma caixa escondida destinada a outros entusiastas. Sempre que o cache é encontrado, os astronautas assinam um caderno, deixando sua assinatura e talvez uma mensagem pessoal. Este cache não é apenas um desafio divertido, mas também um símbolo da curiosidade humana e do desejo de explorar. Os amantes do geocaching na Terra podem apenas sonhar com essa aventura incrível. Quantas pessoas podem dizer que participaram de uma caça ao tesouro no espaço? É um lembrete de quão longe chegamos na exploração do desconhecido, mesmo que seja apenas uma pequena caixa. Por que confiamos na ciência no direito? Fatos científicos reconhecidos por instituições como o Imperial College of Law e o Ministério da Educação desempenham um papel fundamental na manutenção da justiça e na proteção dos interesses públicos. As leis e normas estabelecidas exigem que as evidências científicas sejam consideradas nas decisões jurídicas, garantindo que elas se baseiem não apenas em opiniões, mas em verdades comprovadas.
Por exemplo, a perícia judicial ajuda a resolver crimes, fornecendo métodos confiáveis de análise de evidências, como impressões digitais ou DNA. Essa dependência dos princípios científicos assegura a justiça e a eficácia do sistema jurídico. No entanto, a aplicação da ciência no direito também levanta questões sobre como interpretamos e utilizamos esses fatos. Estamos sempre considerando os avanços científicos mais recentes e como equilibramos os padrões jurídicos com o conhecimento científico em rápida evolução. Compreender essas interconexões é crucial para que as leis reflitam a realidade e sirvam à sociedade. A incrível verdade sobre os parasitas em nosso corpo. Você sabia que muitas pessoas são hospedeiras de parasitas sem perceber? Esses pequenos invasores podem viver em nosso corpo por anos, muitas vezes sem causar sintomas visíveis. É um mundo oculto que passa despercebido até que os parasitas decidam sair, às vezes pela pele ou outras aberturas. Essa existência discreta permite que parasitas como vermes intestinais prosperem, extraindo nutrientes de seus hospedeiros inocentes. Os sintomas podem surgir de repente, variando de fadiga a problemas digestivos, mas inicialmente muitos se sentem normais. Pesquisadores acreditam que fatores ambientais, viagens e hábitos alimentares influenciam como esses parasitas entram em nosso corpo. A maioria das pessoas não tem ideia do que acontece dentro de si até que seja tarde demais. Compreender como esses organismos funcionam e reconhecer os possíveis sintomas é crucial para manter a saúde. Exames regulares e boas práticas de higiene nos ajudarão a controlar esses hóspedes indesejados. Então, como podemos nos proteger melhor dessas criaturas ocultas? Porque Atena tem uma coruja. Na Grécia Antiga, a sábia deusa Atena frequentemente carregava uma coruja no ombro, simbolizando sabedoria e perspicácia. Não é apenas um acessório fofo. A coruja representa a habilidade única de ver a verdade que outros podem perder. Atena, venerada como deusa da sabedoria, estratégia e guerra, incorpora qualidades de inteligência e clareza. O olhar atento da coruja era considerado uma metáfora para a compreensão necessária, tanto em batalhas quanto na tomada de decisões. Essa conexão estreita fez da coruja um poderoso símbolo em moedas antigas e na literatura, representando conhecimento. Mesmo hoje, a coruja é associada ao aprendizado e à inteligência. A relação entre Atena e a coruja mostra como as culturas antigas frequentemente usavam animais para expressar ideias complexas, lembrando-nos de que os símbolos podem carregar significados profundos que ressoam ao longo da história. Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados. A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? E se eu disser que os grizzlies têm garras incríveis? As garras deles podem crescer até 10 centímetros de comprimento, tornando-se uma das ferramentas mais eficazes da natureza. Essas garras impressionantes não são apenas para enfeitar. Elas desempenham um papel importante na vida do urso. Com garras tão poderosas, os grizzlies conseguem cavar facilmente em solo duro e raízes, ajudando a encontrar alimentos como bulbos e insetos. Na hora da caça, essas garras ajudam a capturar a presa, tornando os grizzlies predadores temíveis. Mas não é só sobre a caça. Suas garras também são essenciais para escalar árvores e coçar as costas. Além disso, esses magníficos ursos dependem de suas garras para escavar tocas, garantindo segurança e abrigo. Na natureza, cada pequena vantagem conta, e essas garras longas dão aos grizzlies a vantagem necessária para sobreviver em condições adversas. Você consegue imaginar a força dessas garras? Você sabia que seus pulmões são enormes? É surpreendente, mas se você desdobrar a superfície dos pulmões humanos, ela ocuparia metade de uma quadra de tênis. Essa grande área é vital para nossa respiração. Dentro dos pulmões, há uma rede complexa de pequenos brônquios e milhões de minúsculos sacos de ar, chamados alvéolos. Essas estruturas trabalham juntas, como uma floresta tropical pessoal,
para trocar oxigênio e dióxido de carbono. Cada vez que você inspira, esse sistema complexo permite que o oxigênio entre em seu sangue, enquanto o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso corpo, é eliminado. O tamanho enorme dos pulmões garante que recebamos oxigênio suficiente para nossas atividades, seja correr, dançar ou apenas descansar. Compreender como nossos pulmões funcionam nos ajuda a apreciar a incrível capacidade do nosso corpo de respirar e permanecer vivo. Não é incrível como a natureza criou um sistema tão poderoso para nós? Prepare-se para se surpreender com a atividade noturna do seu cérebro. Embora muitos de nós pensem que o cérebro é uma ferramenta poderosa apenas durante o dia, pesquisas mostram que ele também trabalha ativamente à noite. Esse fato surpreendente é baseado em dados que indicam que, enquanto dormimos, nosso cérebro processa informações, organiza memórias e até resolve problemas. À noite, especialmente durante a fase REM, o cérebro apresenta alta atividade, assim como quando estamos acordados. Essa atividade noturna é fundamental para o aprendizado, a criatividade e a saúde emocional. Portanto, se você já acordou se sentindo pronto para novos desafios, talvez seja porque seu cérebro estava trabalhando duro enquanto você sonhava. Curiosamente, isso significa que nossas melhores ideias podem surgir não da agitação do dia, mas do silêncio da noite. O que você pode fazer com esse novo conhecimento? O que é surpreendente sobre a origem da vida? A teoria do caldo primordial sugere que a vida na Terra começou bilhões de anos atrás, em um ambiente quente e quimicamente rico. Você pode estar se perguntando como ingredientes simples se transformaram em organismos vivos complexos. A teoria afirma que nosso planeta primitivo estava cheio de uma mistura de substâncias orgânicas, como aminoácidos e açúcares simples, que estavam nos oceanos e lagos. Quando expostos a fontes de energia, como relâmpagos ou atividade vulcânica, esses blocos de construção começaram a reagir, formando moléculas mais complexas. Com o tempo, essas moléculas levaram ao surgimento das primeiras células primitivas, que deram início a toda a vida como a conhecemos. Cientistas testaram essa ideia, recriando condições semelhantes em laboratórios e obtendo com sucesso compostos orgânicos. Embora os passos exatos ainda sejam um mistério, a teoria do caldo primordial oferece uma visão fascinante dos primeiros dias da Terra e de como a vida pode ter surgido de ingredientes aparentemente simples. O que você acha dessa teoria? Você sabe o que realmente define a aparência do javali de Wessex? Este animal único que vive nas incríveis ilhas de Wessex e nas Filipinas é conhecido por suas impressionantes verrugas, que podem crescer até 6 polegadas de comprimento no rosto. Essas verrugas não são apenas para enfeitar, elas ajudam na atração de parceiros e na demonstração de dominância entre os semelhantes. Além de seu charme, os javalis de Wessex têm uma crina vibrante nas cores preta e marrom, o que lhes dá uma aparência especial em ambientes tropicais. Mas isso não é tudo. Essas criaturas incríveis são muito sensíveis a temperaturas extremas. Quando o calor fica insuportável, elas tomam banhos de lama, que as ajudam a esfriar e protegem a pele do sol escaldante. Esse comportamento mostra o quão bem adaptadas elas estão ao seu ambiente. Ao entender as características e hábitos únicos do javali de Wessex, conseguimos perceber como os animais se adaptam para sobreviver em diferentes climas. Não seria incrível ver uma dessas criaturas incríveis na natureza? Você não vai acreditar no que descobriu Nettie Stevens. No início do século XX, Nettie Stevens fez descobertas revolucionárias que mostraram que os cromossomos determinam o sexo. Ela descobriu que certos cromossomos, especialmente X e Y, desempenham um papel fundamental na formação das características masculinas e femininas. No entanto, suas importantes conquistas foram ofuscadas pelo trabalho de seus colegas homens, especialmente Edmund Wilson, que recebeu mais reconhecimento por pesquisas semelhantes. Essa negligência histórica destaca um problema antigo na ciência: as dificuldades que as mulheres enfrentam para serem reconhecidas por seu trabalho. Apesar de suas significativas realizações, Stevens muitas vezes ficava de fora das discussões sobre genética e determinação do sexo. Felizmente, com o tempo, mais pessoas começaram a reconhecer e celebrar as conquistas de cientistas mulheres como Stevens. Compreender essa história nos ajuda a perceber a importância da igualdade na ciência e inspira futuras gerações de mulheres a seguirem suas paixões na pesquisa. Você consegue imaginar que os tubarões têm superdentes?
Você sabia que os dentes humanos são feitos de esmalte, a substância mais dura do nosso corpo? Eles são projetados para morder e mastigar alimentos, ajudando-nos a aproveitar a comida. Por outro lado, os dentes dos tubarões têm um propósito diferente. Eles servem para matar e segurar a presa, enquanto os humanos geralmente têm apenas 2 conjuntos de dentes durante a vida, um na infância e outro na fase adulta. Os tubarões têm uma vantagem. Essas criaturas incríveis substituem seus dentes continuamente ao longo da vida, crescendo novos a cada poucas semanas. Essa habilidade extraordinária garante que eles tenham sempre dentes afiados, prontos para a caça. Na verdade, um tubarão pode perder milhares de dentes durante sua vida e ainda ter um conjunto completo. Então, da próxima vez que você admirar seu sorriso, lembre-se de que o principal predador do oceano tem suas super habilidades dentárias. Vamos revelar a verdade sobre as casas redondas de Brøndby. Essas moradias únicas na Dinamarca não são apenas maravilhas arquitetônicas. Elas representam uma comunidade unida, vivendo em harmonia com a natureza. Construídas na década de 1970, as casas estão dispostas em 24 círculos perfeitos, cada um contendo 12 aconchegantes lares que promovem um sentimento de unidade. Imagine acordar entre jardins verdes, onde os moradores cultivam seus próprios alimentos, permitindo um estilo de vida alternativo, longe da agitação da cidade. Essas casas redondas são mais do que simples residências. Elas oferecem um refúgio pacífico, onde vizinhos podem se conectar e compartilhar as alegrias da jardinagem e da vida comunitária. No entanto, os moradores podem ficar aqui apenas de abril a outubro e nos finais de semana, o que acrescenta charme e exclusividade a essa experiência idílica. Com esse espírito de comunidade e belas paisagens, não é incrível pensar em como a vida pode ser enriquecida quando vivemos próximos da natureza? Difícil de acreditar, mas alguns não sentem dor. A insensibilidade congênita à dor, ICD, é uma condição surpreendente, mas preocupante, que afeta um pequeno número de pessoas. Imagine viver sem dor, sem contusões, sem dor de dente, nem mesmo queimaduras de café quente. Embora isso possa parecer um sonho, pode trazer sérios perigos. Pessoas com ICD frequentemente não percebem quando se machucam, o que significa que podem não cuidar de cortes, hematomas ou até lesões mais graves, colocando sua saúde em risco. Por exemplo, uma criança com essa condição pode brincar de forma excessiva, sem saber quando parar, o que pode causar danos significativos. Profissionais de saúde ressaltam a importância de exames regulares para pessoas com ICD, pois elas precisam monitorar cuidadosamente seus corpos em busca de lesões. Pesquisas sobre essa condição ajudam os cientistas a entender os mecanismos da dor e podem, eventualmente, levar a novos tratamentos para síndromes de dor. Não é interessante como o corpo funciona, mesmo quando parece uma superpotência? E se eu disser que a acupuntura pode reduzir seu apetite? Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura atua em pontos específicos para ajudar a equilibrar a energia do seu corpo. Um dos pontos principais, localizado na área próxima à orelha, é considerado muito eficaz para controlar o apetite. Estimular esse ponto pode diminuir a sensação de fome, facilitando para quem tenta controlar o peso. Esse método tem chamado a atenção como uma forma natural de controlar o apetite, oferecendo uma alternativa potencialmente eficaz às dietas tradicionais e métodos de emagrecimento. Em vez de pegar uma segunda porção ou fazer um lanche, um leve toque nesse ponto da orelha pode ajudar. Muitas pessoas tiveram sucesso ao combinar a acupuntura com outras mudanças saudáveis no estilo de vida, tornando essa abordagem completa e digna de pesquisa. Você está pronto para experimentar essa prática antiga para lidar com seus desejos? Fatos incríveis sobre lâmpadas de óleo de baleia. No século XIX, essas lâmpadas se tornaram muito populares, fornecendo uma fonte de luz brilhante e confiável para casas e ruas. No entanto, a demanda por óleo de baleia para seu funcionamento levou a uma drástica redução das populações de baleias. Baleeiros caçavam espécies como os cachalotes quase até a extinção, buscando lucro com o óleo de baleia. As pessoas estavam dispostas a arriscar o frágil equilíbrio da natureza em troca de conveniência na iluminação. Com a diminuição do número de baleias, a sociedade começou a perceber as consequências ecológicas desse consumo.
Essa situação deu início a discussões sobre a necessidade de recursos sustentáveis, moldando nossa percepção sobre o impacto humano no meio ambiente hoje. Compreender a história das lâmpadas de óleo de baleia nos lembra que nossas escolhas podem ter sérias consequências para a vida selvagem e os ecossistemas. Como podemos aprender com o passado para proteger nosso planeta? Sim, é verdade. Um dia completo em Vênus, que é o tempo que leva para girar em torno de seu próprio eixo, dura cerca de 243 dias terrestres. Isso faz com que seu dia seja mais longo que um ano na Terra, que dura apenas 225 dias. Essa situação curiosa acontece porque Vênus gira muito lentamente e na direção oposta à maioria dos planetas, fazendo com que o Sol nasça a oeste e se ponha a leste. Além disso, devido à sua densa atmosfera, rica em dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, o planeta retém calor, resultando em um forte efeito estufa. Essa condição extrema, com temperaturas na superfície altas o suficiente para derreter chumbo, torna Vênus o planeta mais quente do nosso sistema solar. O giro e a órbita únicos de Vênus oferecem aos cientistas a oportunidade de estudar como diferentes condições ambientais afetam as características dos planetas, como isso influencia o clima no planeta. Pokémon GO é a causa do aumento de acidentes relacionados a jogos. Nos primeiros 5 meses após o lançamento de Pokémon GO, o número de acidentes relacionados a jogos aumentou impressionantes 26,5%. Esse crescimento não se limitou apenas a números, incluiu 2 mortes trágicas e perdas enormes de 25,5 milhões de dólares. O lançamento deste jogo de realidade aumentada mudou a forma como os jogadores interagem com o ambiente. De repente, os gamers deixaram de ficar sentados no sofá. Começaram a explorar parques, ruas e até cruzamentos movimentados em busca de criaturas virtuais. Essa paixão pela caça aos Pokémons fez com que alguns jogadores ficassem distraídos com o mundo ao seu redor, levando a situações perigosas. Motoristas se distraíam com as telas, enquanto pedestres corriam para a rua, tentando capturar um Pokémon raro. Esses acidentes destacam o impacto real das experiências de jogos imersivos. À medida que a tecnologia avança e nossos mundos digital e físico se fundem, é importante entender como essas mudanças podem afetar o comportamento. Podemos encontrar maneiras mais seguras de combinar jogos e realidade. Barba, o segredo da força dos soldados. De 1860 a 1916, os soldados britânicos tinham uma regra bem incomum. Eles precisavam deixar e cuidar de suas barbas, isso mesmo. Os militares acreditavam que os pelos faciais protegiam do frio intenso no campo de batalha, agindo como um escudo natural para o rosto. Imagine estar em uma trincheira gelada e suas barbas ajudando a aquecer você. Esses soldados não só eram obrigados a usar barbas impressionantes, mas aqueles que ousassem cortá-las enfrentavam punições disciplinares. Sim, alguns até iam para a prisão por essa infração. Essa tradição estranha refletia a visão do exército de que barbas fortes simbolizavam coragem e resistência. Não se tratava apenas da aparência, mas também de um sentimento de identidade e orgulho entre as tropas. Então, da próxima vez que você ver uma barba bem cuidada, pense nesses valentes soldados e seu estilo inesquecível. Você já viu um tradicional ger mongol? Essas casas únicas, chamadas de ger ou yurts, são exemplos incríveis de adaptabilidade e tradições. Os ger são estruturas redondas e portáteis, com uma estrutura de madeira, cobertas com feltro ou lona, perfeitas para o estilo de vida nômade das comunidades pastoris mongóis. Como são fáceis de montar e desmontar, as famílias podem se mover rapidamente, acompanhando seu gado em busca de pastagens frescas. O design é não apenas prático, mas também reflete a profunda conexão do povo mongol com as vastas estepes, permitindo que vivam em harmonia com a natureza. Dentro, os ger são aconchegantes e frequentemente decorados com têxteis coloridos que mostram a rica cultura. Essa combinação de funcionalidade e beleza realmente representa o espírito da vida nômade. Hoje, os ger são usados não apenas por pastores tradicionais, eles atraem turistas que desejam vivenciar a cultura mongol. Você já pensou em passar a noite em uma dessas casas incríveis? Pesquisas recentes da Universidade de Viena mostram que bocejar pode ajudar a esfriar o cérebro.
Essa descoberta interessante sugere que o ar frio que respiramos ao bocejar pode reduzir a temperatura do cérebro, melhorando nossa capacidade mental. É uma ideia refrescante, não é? No entanto, esse efeito de resfriamento parece diminuir em condições quentes, onde bocejar se torna menos eficaz. Portanto, se você bocejar em um dia quente de verão, pode não trazer muitos benefícios. Este estudo questiona nossas ideias tradicionais sobre o bocejo como sinal de tédio ou cansaço. Em vez disso, destaca maneiras inteligentes do nosso corpo manter o cérebro funcionando bem. Da próxima vez que você se pegar bocejando, lembre-se de que pode ser uma forma do seu cérebro se refrescar e se preparar para a ação. Não é uma reviravolta interessante em um hábito? Você sabia que o Sputnik V mudou tudo nas pesquisas espaciais? Lançado em 4 de outubro de 1957 pela União Soviética, o Sputnik V foi o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Essa conquista não apenas marcou o início da era espacial, mas também gerou uma intensa competição conhecida como corrida espacial. Emitindo sinais, ele chamou a atenção e a imaginação do mundo todo. Cientistas e engenheiros rapidamente perceberam que os satélites poderiam transformar as comunicações, a previsão do tempo e até a navegação. O lançamento inspirou inovações e pesquisas em tecnologias espaciais, resultando em várias missões de satélites de diferentes países. O Sputnik V também levantou questões importantes sobre segurança internacional e política espacial, à medida que os países buscavam explorar o desconhecido. Seu legado é visível até hoje, com milhares de satélites orbitando nosso planeta, provando que a jornada no espaço começou com uma pequena esfera simbólica. E se eu te disser que o ponto mais alto da Europa está na Eslovênia? Com 2.864 metros de altura, o Triglav não é apenas o pico mais alto da Eslovênia, mas também um destino favorito para os aventureiros. Localizado nas lindas Alpes Julianos, essa majestosa montanha atrai milhares de turistas, alpinistas e amantes da adrenalina todos os anos. Com trilhas bem sinalizadas e vistas deslumbrantes, o Triglav oferece algo para todos, desde iniciantes até alpinistas experientes. A subida ao cume pode ser desafiadora, mas a sensação de alcançar o objetivo é inesquecível. Os visitantes costumam apreciar a beleza dos lagos glaciares e dos vales verdes, tornando esta região um verdadeiro paraíso para atividades ao ar livre, incluindo parapente, mountain bike e esqui no inverno. Portanto, não importa se você é um amante de esportes radicais ou apenas quer desfrutar da beleza da natureza, o Triglav está te esperando. Você consegue ver a incrível ave fantasma da Amazônia? O poto, frequentemente chamado de ave fantasma, é uma criatura impressionante, famosa por suas habilidades de camuflagem. Essa ave notável possui penas cinzas que lembram a casca das árvores, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Seus olhos amarelos brilhantes se destacam, mas mesmo assim é difícil percebê-los quando ela está quieta entre os galhos. Ela se esconde tão bem que até mesmo ornitólogos experientes às vezes têm dificuldade em encontrar esse animal esquivo na densa floresta amazônica. A habilidade do poto de permanecer invisível não é apenas um jogo de luz. É uma técnica de sobrevivência que se desenvolveu ao longo de gerações, permitindo que ela evite predadores e capture presas sem ser notada. Essas aves são noturnas, ativas à noite, caçando insetos e pequenos animais. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pela Amazônia, fique atento. Você pode ter a sorte de ver essa discreta ave fantasma se misturando às árvores. Acredite ou não, o termo footage tem uma origem interessante. Esse termo surgiu nos primeiros dias do cinema, quando o filme era medido em pés. Em termos simples, cada pé de filme continha cerca de 16 quadros. Essa medida prática facilitava a discussão e o cálculo do comprimento dos filmes. Hoje, mesmo com a transição para a era digital, esse termo ainda é usado em conversas sobre conteúdo em vídeo. É surpreendente como uma palavra ligada à natureza física do filme se manteve, conectando as eras analógica e digital. Quando você assiste a um filme ou vídeo online, o conceito de footage ainda é relevante, nos lembrando dos dias pioneiros do cinema. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre footage, saberá sobre seu significado histórico e como ele reflete a evolução da narrativa através de imagens em movimento. É um ótimo exemplo de como a linguagem evolui, mas continua ligada às suas raízes, não é mesmo? Acredite ou não, 3 países ainda evitam o sistema métrico.
Os Estados Unidos, Mianmar e Libéria são os únicos lugares no mundo que não adotaram completamente o sistema métrico, enquanto a maioria dos países usa metros, litros e quilos. Esses três mantêm seus próprios sistemas, o que às vezes causa confusão. Por exemplo, no EUA, as distâncias são geralmente medidas em milhas, o peso em libras e o volume de líquidos em galões. Isso pode dificultar a vida de viajantes ou pessoas que trabalham com negócios internacionais, pois precisam lidar com dois sistemas diferentes. Curiosamente, Mianmar tenta adotar o sistema métrico há muitos anos, mas o progresso é lento devido a hábitos culturais e problemas educacionais. A Libéria também enfrenta dificuldades semelhantes. O sistema métrico foi criado para ser universal e simples, facilitando cálculos e conversões. Então, por que esses países ainda usam medidas tradicionais? Tudo se resume à história, cultura e problemas práticos. É surpreendente como algo tão simples como medir pode refletir escolhas sociais mais profundas, não é? Você sabia que Nicolas Cage enfrentou a ira da Ferrari? Em uma reviravolta inesperada, o famoso ator Nicolas Cage foi proibido de possuir carros Ferrari após uma venda polêmica. Cage comprou um estiloso Ferrari Enzo, que já é considerado um supercarro clássico, mas durante uma repentina crise econômica, ele decidiu vendê-lo. Essa atitude não agradou a Ferrari, pois eles têm regras rigorosas sobre a revenda de seus carros. Eles veem a venda desses veículos caros como uma quebra de confiança, especialmente quando é feita para obter lucro em tempos difíceis. O fabricante italiano de carros esportivos de luxo se orgulha não apenas de seus veículos, mas também da lealdade e honestidade de sua base de clientes. A proibição de Cage de comprar carros serve como um lembrete de como marcas como a Ferrari mantêm sua exclusividade. Apesar de sua fama e riqueza, a estrela de Hollywood aprendeu que algumas ações podem ter consequências sérias, mesmo no glamuroso mundo das celebridades. Este incidente único levanta questões sobre propriedade, lealdade e responsabilidade que vem com isso. O que você acha das regras rigorosas da Ferrari? E se a Islândia usasse vulcões para gerar energia? É verdade. Cerca de 80% da energia da Islândia vem de fontes geotérmicas, graças à atividade vulcânica única da ilha. Isso significa que, em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza o calor natural do interior da Terra. A paisagem vulcânica cria condições ideais para a energia geotérmica, que é extraída através de poços que alcançam rochas quentes. Quando o vapor sobe à superfície, ele é usado para gerar eletricidade e aquecer casas e empresas. Essa abordagem não só reduz a pegada de carbono da Islândia, mas também garante a independência energética. Com tanta energia geotérmica disponível, a Islândia se tornou um exemplo de como podemos usar os recursos naturais do nosso planeta de forma sustentável. Imagine se mais países seguissem esse exemplo, utilizando suas características geológicas locais para gerar energia limpa. Investindo em fontes renováveis, como a energia geotérmica, podemos proteger o meio ambiente e criar um futuro mais sustentável. Então você consegue imaginar um mundo alimentado pela energia da natureza? Você já parou para pensar por que a oração é tão importante? Em diversas culturas, a oração ocupa um lugar especial, especialmente entre os falantes de inglês. Ela é uma ferramenta poderosa para expressar espiritualidade e fortalecer laços na comunidade. Para muitos, a oração não é apenas uma reflexão pessoal, mas uma prática coletiva que une famílias e amigos. Ela cria um sentimento de pertencimento e um objetivo comum, permitindo que as pessoas se conectem com algo maior do que elas mesmas. Em diferentes tradições, a oração pode se manifestar de várias formas, desde rituais estruturados até expressões espontâneas de gratidão ou esperança. Em momentos de alegria ou crise, as pessoas frequentemente recorrem à oração em busca de conforto e orientação. Essa prática antiga ressalta nossa profunda necessidade de conexão, tanto com o divino quanto entre nós. Quando enfrentamos altos e baixos na vida, a oração pode ser um fio de conforto que permeia nossa experiência humana compartilhada. E se eu disser que a saudade de casa tem uma história rica? O termo saudade de casa surgiu no século XVII e descrevia os sentimentos dos mercenários suíços que sentiam falta de suas terras natais. Esses soldados, muitas vezes, longe de suas famílias e paisagens conhecidas, experimentavam uma forte nostalgia e tristeza.
Inicialmente acreditava-se que esse estado era exclusivo dos suíços, mas logo ficou claro que muitas pessoas, independentemente de sua origem, sentem o mesmo quando estão longe de seus entes queridos. No século XIX, especialistas médicos começaram a reconhecer a saudade de casa como um estado universal, afetando todos, de soldados a marinheiros, estudantes e viajantes. Descobriu-se que sentir saudade de casa é uma experiência emocional poderosa que nos lembra o quanto valorizamos nossas raízes. Então, da próxima vez que você sentir uma onda de nostalgia, lembre-se de que você não está sozinho. Essa saudade tem uma história que faz parte da nossa experiência humana comum. Difícil de acreditar, mas Tauá mudou os direitos humanos no mar. Em 2006, Tauá se tornou uma figura-chave no movimento pelos direitos humanos, focado em questões marítimas. Esse movimento destacou os direitos frequentemente ignorados de quem trabalha no mar, incluindo pescadores e marinheiros que enfrentam diversos problemas, como condições de trabalho inseguras e falta de pagamento justo. A defesa de Tauá chamou a atenção para essas questões, ressaltando a importância de proteger os direitos dos trabalhadores do mar em todo o mundo. Ao unir esforços de várias organizações e interagir com legisladores, Tauá desempenhou um papel crucial na promoção de tratamento justo e condições seguras para aqueles cuja vida está ligada ao oceano. Seus esforços não apenas aumentaram a conscientização, mas também resultaram em mudanças significativas nas políticas voltadas para melhorar a segurança e o bem-estar dos trabalhadores marítimos. Quantas vidas o trabalho de Tauá mudou desde então? Você sabia que Delos é a terra dos deuses? Esta encantadora ilha na Grécia é famosa por ser o lar de Apolo e Ártemis, os dois deuses mais conhecidos da mitologia grega. Segundo a lenda, Apolo, deus do sol e da música, e sua irmã gêmea, Ártemis, deusa da caça, nasceram neste lugar sagrado, tornando Delos um importante destino de peregrinação para os antigos gregos. Além do seu significado mitológico, Delos também foi um centro religioso e comercial vibrante na antiguidade, atraindo viajantes e comerciantes em busca de negócios e adoração. Hoje, os visitantes podem explorar as fascinantes ruínas arqueológicas espalhadas pela ilha, incluindo magníficos templos dedicados aos deuses e impressionantes teatros que já acolheram grandes apresentações. Caminhar pelos antigos caminhos de Delos oferece uma oportunidade de vislumbrar um mundo onde mitologia e comércio se entrelaçavam, tornando-o um local imperdível para todos que se interessam pela história e cultura. Imagine estar onde os antigos devotos se reuniam. Que histórias as pedras poderiam contar a você? Você sabia que John von Neumann moldou a ciência moderna? Esse pensador notável teve um papel fundamental em várias áreas revolucionárias, incluindo o desenvolvimento da primeira bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. Suas ideias em física e engenharia ajudaram a criar armas que mudaram o curso da guerra. Além disso, von Neumann teve um papel importante no desenvolvimento da ciência da computação. Ele projetou um dos primeiros computadores com armazenamento de programa, estabelecendo as bases para a era digital. E não para por aí. Ele também desenvolveu a teoria dos jogos, um conceito importante usado em economia, ciência política e até psicologia para entender a tomada de decisões estratégicas. Com tantas conquistas diversas, von Neumann é frequentemente considerado uma das pessoas mais inteligentes da história, influenciando muitos aspectos de nossas vidas hoje. Como seria o nosso mundo sem sua contribuição? Você não vai acreditar no que aconteceu no período Triássico. Há cerca de 250 milhões de anos, nessa época fascinante, ocorreram eventos importantes que mudaram o clima e as paisagens do nosso planeta. O período Triássico é conhecido como um tempo de recuperação após a extinção em massa do Permo-Triássico, a maior extinção da história da Terra. Quando a vida começou a prosperar novamente, o clima se tornou um assunto quente, literalmente. Pesquisadores acreditam que as mudanças climáticas desse período levaram a alterações nos ecossistemas, favorecendo o surgimento de dinossauros e dos primeiros mamíferos. A vegetação mudou, as florestas se expandiram e novas espécies surgiram, se adaptando ao ambiente em transformação. A atmosfera estava cheia de dióxido de carbono, o que elevou a temperatura. E esses fatores criaram uma complexa rede de vida e competição. Compreender esse período nos ajuda a perceber as consequências de longo prazo das mudanças climáticas para a biodiversidade da Terra. O que mais podemos aprender com o passado? Quando as rodas antigas mudaram a vida do Neolítico,
A descoberta da roda nos pântanos de Ljubljana muda nossa visão sobre as inovações humanas primitivas. Esta região é rica em maravilhas arqueológicas, onde as condições aquáticas preservaram artefatos de madeira por milhares de anos. Arqueólogos que exploram essa paisagem rica revelam como as sociedades neolíticas adaptaram suas tecnologias para prosperar. A roda, uma invenção incrível, abriu novos caminhos para transporte e comércio, permitindo que essas comunidades antigas movessem mercadorias e pessoas de forma mais eficiente. Esse salto tecnológico não apenas melhorou a vida cotidiana, mas também favoreceu a interação com o meio ambiente e outras culturas. Ao estudar essas inovações antigas, entendemos melhor a criatividade e a engenhosidade de nossos antepassados. O que mais podemos aprender sobre nosso passado através dessas descobertas notáveis? Prepare-se para a surpresa: níveis inesperados de radiação. Usinas de carvão que fornecem uma parte significativa da nossa eletricidade, na verdade emitem mais radiação do que usinas nucleares. Isso pode parecer surpreendente, já que frequentemente consideramos a energia nuclear como a principal fonte de radiação. No entanto, a verdade é que a queima de carvão libera pequenas quantidades de materiais radioativos, como urânio e tório, que estão naturalmente presentes no solo. Ao queimar carvão, esses materiais podem ser liberados na atmosfera, aumentando a radiação que encontramos no nosso dia a dia. Em contraste, as usinas nucleares possuem medidas de segurança modernas para conter a radiação gerada durante a produção de energia. Ambas as fontes de energia têm suas vantagens e desvantagens, mas entender esses fatos surpreendentes sobre o carvão pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas sobre energia e meio ambiente. Não é incrível perceber que nossas fontes de energia cotidianas podem ser mais complexas do que pensávamos? O que realmente acontece quando materiais lembram eventos? A teoria da fita de pedra em pesquisas paranormais sugere que alguns materiais, como madeira e vidro, podem absorver e armazenar a energia de eventos traumáticos. Imagine entrar em uma casa assombrada e sentir uma presença estranha. Segundo essa teoria, o que você sente pode não ser um fantasma, mas sim um eco de eventos passados, repetindo-se como um vídeo em loop. Essa ideia sugere que emoções intensas como medo ou tristeza deixam vibrações e energia que permanecem no ambiente. Quando as pessoas interagem com esses materiais, elas podem captar essas vibrações, resultando em uma sensação de ansiedade ou na aparição de fantasmas. Então, da próxima vez que você se deparar com algo assustador, pense se é um fantasma ou apenas um rastro energético da história. Talvez nosso mundo esteja cheio de ecos, esperando para serem descobertos. As zebras têm listras não só por beleza. Esses animais incríveis possuem suas características listras pretas e brancas por razões práticas, que vão além da estética. Pesquisas mostram que esses padrões vibrantes desempenham um papel crucial em confundir predadores, dificultando a identificação da zebra durante a perseguição. Mas não é só isso. As listras das zebras também ajudam a reduzir as picadas de mosquitos. Estudos indicam que as listras criam uma ilusão óptica que os mosquitos têm dificuldade em lidar. Como resultado, as zebras recebem menos picadas, o que as protege de várias doenças transmitidas por esses insetos incômodos. Essas adaptações únicas mostram como a natureza habilmente dota os animais de meios para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que suas listras não são apenas um design chamativo, elas são uma parte importante de seu sistema de defesa. As zebras demonstram que até as características mais simples podem ter funções essenciais na vida selvagem. Não é incrível como a moda na natureza muitas vezes se combina com a praticidade? Você sabia que a maioria dos artefatos está escondida? O Museu Britânico possui uma quantidade incrível de objetos históricos, mas aqui vai um fato surpreendente: 99% da sua coleção está armazenada e não em exibição. Isso significa que, embora você possa admirar peças famosas como a Pedra de Roseta e os mármores de Elgin, a maior parte da vasta coleção do museu permanece atrás de portas fechadas. O museu abriga mais de 8 milhões de itens de todo o mundo, representando milênios da história da humanidade. No entanto, não há espaço suficiente para mostrar tudo, já que a curadoria e a exposição de artefatos exigem planejamento cuidadoso e recursos. Muitos desses tesouros escondidos são preservados para pesquisas futuras, e alguns podem ser exibidos ocasionalmente. Você consegue imaginar quais histórias fascinantes esses tesouros invisíveis poderiam contar?
Descubra o significado das correntes quebradas. A estátua mostra correntes quebradas aos seus pés, simbolizando a libertação da opressão e o triunfo da liberdade sobre a tirania. Essa imagem poderosa nos lembra que, ao longo da história, muitas pessoas e grupos lutaram contra sistemas injustos para recuperar seus direitos e dignidade. A coroa de 7 pontas da estátua representa os 7 continentes e oceanos, destacando a universalidade da liberdade. Cada ponto nos lembra que a busca pela liberdade não tem fronteiras e afeta a vida de pessoas em todo o mundo. Este símbolo nos incentiva a refletir sobre a luta dos outros e nos inspira a trabalhar por um mundo onde todos possam desfrutar da liberdade. Juntos, ao reconhecermos o significado desses símbolos, podemos fortalecer nosso compromisso com a justiça e a igualdade para todos, provando que a liberdade é um desejo comum para todo o mundo. Você sabe o que realmente causa a celebração do dia do ano bissexto? As pessoas que nasceram em 29 de fevereiro, carinhosamente chamadas de crianças do dia bissexto, comemoram seu aniversário apenas uma vez a cada 4 anos. Este dia especial é adicionado ao calendário em anos bissextos, para que nossos calendários se alinhem com a órbita da Terra ao redor do Sol. Como os aniversários em anos bissextos são tão raros, apenas um em cada 1.400 pessoas comemora seu aniversário nessa data, tornando-se parte de um clube exclusivo. Em anos não bissextos, muitas crianças do dia bissexto optam por celebrar em 28 de fevereiro ou 1 de março, o que leva a tradições de celebração interessantes. Curiosamente, existem nuances legais, como essas pessoas calculam sua idade. Em vez de comemorar todos os anos, elas podem se sentir jovens de espírito, contando os anos até o próximo aniversário oficial. Então, quais histórias interessantes e tradições únicas as crianças do dia bissexto compartilham? Incrível, mas é verdade. Alguém foi expulso do hospital. No final dos anos 1700, um homem chamado Michael Lacey tinha um apetite tão grande que isso levou a um mal-entendido bizarro. Segundo a história, Lacey, conhecido por seus hábitos alimentares extremos, era paciente em um hospital quando a equipe começou a suspeitar de algo estranho. Eles acharam que ele havia comido um bebê inteiro, o que soa chocante, não é? Embora não haja provas de que ele realmente comeu uma criança, isso certamente destaca o quão incomum era seu apetite e como o medo pode levar a acusações estranhas. A equipe do hospital, preocupada com os rumores, decidiu liberá-lo para evitar mais escândalos. Esse incidente curioso não só ressalta o contexto histórico da alimentação e saúde naquela época, mas também nossas crenças equivocadas sobre afirmações absurdas. O que você pensaria se estivesse no lugar deles? Descubra os mistérios dos nossos oceanos inexplorados. Menos de 5% do oceano foi explorado por humanos, tornando-o um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Embora tenhamos enviado rovers a Marte e mapeado sua superfície, sabemos muito pouco sobre o que se esconde sob as ondas dos nossos mares. A maior parte do que sabemos vem de dados de satélites e sonar, ferramentas que ajudam os pesquisadores a entender o vasto mundo da vida marinha e das maravilhas geológicas. Imagine os segredos ocultos nessas águas profundas, espécies desconhecidas aguardando descoberta e formações únicas que podem mudar nossa visão sobre a Terra. Cientistas acreditam que as profundezas do oceano podem guardar tesouros que nem imaginamos, desde novos medicamentos até uma melhor compreensão das mudanças climáticas. Então, por que ignoramos uma parte tão importante do nosso planeta? É hora de investir na exploração dos oceanos e revelar os mistérios que nos aguardam sob as ondas. Por que Keene celebra abóboras gigantes todo ano? Esta encantadora cidade em New Hampshire se transforma em um paraíso de abóboras todo outono durante seu festival anual. O evento atrai milhares de visitantes que vêm ver as impressionantes exposições e apoiar os participantes na busca pela maior abóbora do mundo. Em 2019, o festival bateu recorde com uma abóbora pesando mais de 1.000 quilos, surpreendendo a todos. Com uma população de apenas cerca de 24.000 pessoas, Keene se torna um centro vibrante com mais de 30.000 abóboras, mostrando a criatividade e o espírito comunitário de seus moradores. O festival não só exibe o tamanho impressionante das abóboras, mas também oferece atividades divertidas, comidas deliciosas e entretenimento festivo para as famílias. Os visitantes podem admirar as complexas esculturas em abóboras, participar de jogos e até experimentar iguarias com sabor de abóbora.
Este vibrante festival destaca a incrível criatividade e união que podem animar uma pequena cidade. Então, se você estiver na região, não deixe de visitar essa celebração única. Você já ouviu falar da técnica de arte de praia? Esse método fascinante permite que artistas criem incríveis desenhos grandes na areia das praias, semelhantes às vibrantes obras do artista Andrés Amador. Usando ferramentas simples como rastelos e suas mãos, esses criadores desenham padrões elaborados que se harmonizam com a paisagem natural. A mágica acontece quando a maré sobe, criando um diálogo visual entre a arte e os elementos da natureza. Ao contrário das esculturas permanentes, essas obras de arte são temporárias, desaparecendo a cada onda, o que as torna únicas e efêmeras. Cada criação não é apenas uma demonstração de habilidade artística, mas também uma celebração da beleza da natureza, incentivando os espectadores a refletirem sobre a conexão entre a criatividade humana e o meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver na praia, preste atenção a essas magníficas manifestações de arte, que só podem ser verdadeiramente apreciadas de cima. Vamos revelar a verdade sobre a síndrome de Brugada. Essa condição cardíaca pode ser traiçoeira, muitas vezes não apresentando sintomas até uma parada cardíaca súbita. Imagine se sentir bem em um momento e no próximo enfrentar um risco de vida. A síndrome de Brugada afeta principalmente o sistema elétrico do coração e muitas vezes é hereditária. Infelizmente, muitas pessoas não sabem que têm essa condição, o que a torna especialmente perigosa. Geralmente, esse problema não é diagnosticado até que cause sérias complicações de saúde, às vezes com um desfecho trágico. Os médicos podem identificar a síndrome de Brugada através de um eletrocardiograma, ECG, mas muitos casos passam despercebidos. É importante que pessoas com histórico familiar de eventos cardíacos inexplicáveis fiquem atentas e discutam opções de exames com seus médicos. A conscientização pode salvar vidas. Você está ciente da saúde do seu coração? Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Você sabia que as vacas na Índia são consideradas sagradas? Pode parecer surpreendente, mas na Índia, mais de 200 milhões de vacas andam livremente pelas ruas e são muito respeitadas em várias comunidades. As vacas ocupam um lugar especial na cultura indiana, simbolizando riqueza, força e maternidade. Muitas famílias as tratam com grande respeito, oferecendo melhores condições de vida e alimentando-as com comida nutritiva. Na verdade, no hinduísmo, a vaca é considerada sagrada, o que leva a leis que protegem esses animais de danos. Você provavelmente verá vacas passeando tranquilamente pelas ruas das cidades, e sua presença lembra as tradições culturais profundamente enraizadas. Além disso, algumas organizações trabalham pelo bem-estar das vacas, garantindo que tenham uma vida saudável. Essa conexão única entre vacas e pessoas levanta discussões sobre direitos dos animais e identidade cultural na Índia moderna. Não é incrível como diferentes culturas podem moldar nossa percepção dos animais com os quais compartilhamos este mundo? Veja os incríveis dreads de Asha Zulu Mandela, com 6 metros de comprimento. Seus impressionantes dreads pesam 12 quilos e simbolizam mais de 25 anos de cuidado e criatividade. O cabelo de Asha conta uma história pessoal, já que cada dread representa sua dedicação à identidade única e ao legado. Com um comprimento tão notável, cuidar dos cabelos exige rituais especiais, incluindo lavagens e hidratações regulares, que ajudam a manter os dreads saudáveis e vibrantes.
Asha frequentemente atrai a curiosidade das pessoas, que perguntam sobre sua jornada até ter esses cabelos, e ela compartilha com prazer dicas de cuidados. Cada dread também possui um significado cultural, celebrando suas raízes e tradições ancestrais. Pessoas de todo o mundo admiram não apenas o comprimento, mas também a dedicação necessária para alcançar um penteado tão bonito. Os dreads podem ser uma expressão profunda de identidade e crenças, e os cabelos impressionantes de Asha servem como um poderoso símbolo de seu compromisso pessoal e da rica cultura que representam. Que histórias você acha que os dreads dela podem contar? Por que é proibido cochilar em fábricas de queijo em Dakota do Sul? Essa lei estranha provavelmente surgiu por questões de segurança e pela importância da produtividade na fabricação de queijo. As fábricas de queijo são locais de alta carga de trabalho, onde os funcionários operam grandes máquinas e processam produtos lácteos. A lei ajuda a evitar acidentes que podem ocorrer se alguém adormecer no trabalho. Imagine a confusão se alguém cochilar perto de um tanque de coalhada. Além disso, a produção de queijo exige precisão. Qualquer distração pode levar a erros no processo. Os trabalhadores precisam prestar atenção aos detalhes da receita e controlar as temperaturas. Então, manter um ambiente alerta é importante para a segurança deles e para a qualidade do queijo produzido. Embora possa parecer estranho, essa lei incomum ajuda a preservar a integridade de uma das indústrias favoritas de Dakota do Sul. Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.287, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática. Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos, é uma janela para o fascinante mundo da matemática. Prepare-se para se surpreender com a capacidade da sua bexiga. Você sabia que um adulto médio produz cerca de 6,3 xícaras de urina por dia? Isso é como encher uma grande garrafa de água. Nossos corpos filtram resíduos e excesso de líquido que vai para a bexiga, um saco elástico que pode conter cerca de meio litro de líquido. Imagine isso como uma pequena pinte de cerveja. Ela pode se expandir à medida que acumula urina. Embora sua bexiga possa armazenar essa quantidade de líquido, ela geralmente avisa o cérebro quando está mais da metade cheia. É por isso que sentimos a necessidade de ir ao banheiro regularmente. Curiosamente, a frequência urinária pode depender de muitos fatores, incluindo a quantidade de líquido que bebemos e o que comemos. É importante manter o equilíbrio hídrico, mas também é essencial ouvir os sinais do seu corpo. Não é incrível como nossos corpos lidam eficientemente com os resíduos? Você sabia que as cores de tinta têm nomes inusitados? Muitas empresas de tintas adoram dar nomes criativos e, às vezes, estranhos aos seus produtos, transformando a escolha de uma cor para a parede em uma verdadeira aventura. Por exemplo, você pode encontrar um vermelho intenso chamado sangue de dragão, que sugere algo vibrante e fantástico, e não apenas uma cor comum. Da mesma forma, um bege suave pode ser brincalhonamente chamado de sussurro de amêndoa torrada, evocando associações de calor e aconchego. Esses nomes inusitados tornam a compra de tinta não só mais divertida, mas também um pouco confusa. Você pode se perguntar se espuma do mar é realmente uma cor ou se refere às ondas do oceano. Embora o objetivo desses nomes criativos seja atrair clientes e inspirar a imaginação, às vezes eles podem deixar você perplexo. Na próxima vez que você estiver na loja, preste atenção nesses rótulos vibrantes e deixe sua imaginação fluir. Você sabia que Timothy Dalton atuou no filme Harold e Maude? Quando Simon Pegg e Edgar Wright estavam trabalhando na comédia Harold e Maude, eles inicialmente pensaram em convidar um ator que tivesse o mesmo espírito de Timothy Dalton para o papel do gerente de supermercado Simon Skinner. No entanto, decidiram arriscar e contataram o próprio Dalton.
Para a alegria deles, Dalton revelou que era fã do sucesso anterior de Peg e Wright, Todo Mundo Quase Morto. Essa conexão inesperada o fez aceitar o papel, trazendo um toque surpreendente ao filme. Dalton trouxe ao personagem Simon Skinner um charme único, misturando humor e ameaça de uma forma que só ele poderia. A colaboração incrível entre esses talentosos criadores, e Dalton elevou o filme a um novo patamar, proporcionando ao público experiências inesquecíveis. Quem diria que um simples contato resultaria em um papel tão icônico? Métodos incríveis que Beethoven usou para lidar com a surdez. Durante o período em que sofreu de surdez profunda, o famoso compositor Ludwig van Beethoven buscou maneiras inusitadas de recuperar a audição. Em uma tentativa desesperada, ele experimentou despejar água do mar e até usou casca de árvore triturada, na esperança de um milagre que nunca aconteceu. Infelizmente, esses métodos se mostraram inúteis, mas é impressionante que a criatividade de Beethoven floresceu, apesar dessa grande dificuldade. Ele continuou a compor obras magníficas, confiando em seu profundo entendimento da teoria musical e das vibrações, em vez de em sua audição em declínio. Sua determinação e paixão o ajudaram a criar algumas das maiores obras, como a Nona Sinfonia, que muitos consideram uma realização extraordinária da música clássica. O caminho de Beethoven é um poderoso lembrete da resiliência e criatividade diante das dificuldades. Como seria sua música hoje se ele tivesse recuperado a audição? A verdade é que o Japão está superlotado. Com uma população de mais de 125 milhões de pessoas, a densidade populacional do Japão é impressionante, especialmente se comparada ao Montana. Embora Montana tenha uma área maior, sua população é apenas uma pequena parte da japonesa, tornando o Japão mais de 100 vezes mais densamente povoado. Essa diferença marcante é um lembrete das vastas paisagens de Montana, onde muitos encontram conforto na natureza. Imagine caminhar pelo Parque Nacional Glacier, com suas montanhas deslumbrantes e lagos cristalinos, ou explorar as estradas pitorescas das Montanhas Rochosas. No Japão, por outro lado, a vida urbana prospera na agitação de cidades como Tóquio, onde cada espaço é aproveitado. Isso significa que mais pessoas compartilham o mesmo espaço no Japão, criando comunidades vibrantes e diversificadas. As diferenças entre esses dois lugares mostram como a geografia molda o estilo de vida e as experiências. Que estilo de vida você prefere? Um fato interessante sobre a Guerra do Vietnã. Durante esse conflito tenso, um corajoso piloto da Força Aérea do Vietnã do Sul realizou um ato audacioso que se tornou uma lenda. Em um ato de incrível bravura, ele sequestrou um helicóptero Chinook para salvar sua família e amigos da guerra. Imagine a tensão enquanto ele pilotava o helicóptero por território inimigo, arriscando tudo para proteger seus entes queridos. Ao chegar a um destroyer americano, ele os desembarcou com sucesso, garantindo sua segurança. Mas a drama não parou por aí. Após completar a missão, quando o perigo ainda persistia, ele virou o helicóptero de lado e pulou no mar. Surpreendentemente, todos os envolvidos nessa fuga incrível sobreviveram. Esse ato corajoso não só destaca o que as pessoas estão dispostas a fazer para proteger seus próximos, mas também demonstra um momento inesperado de esperança em meio ao caos da guerra. Você consegue acreditar que tal coragem existiu em tempos tão perigosos? Difícil de acreditar, mas as garrafas de vidro mudaram tudo. A invenção da máquina moderna para fabricar garrafas de vidro em 1903 foi uma verdadeira revolução na indústria de embalagens. Antes dessa inovação, a produção de garrafas de vidro era um processo lento e trabalhoso. A nova máquina automatizou a fabricação, permitindo a produção de milhares de garrafas em pouco tempo. Imagine como é prático levar sua refrigerante ou cerveja favorita em uma garrafa de vidro resistente, feita especialmente para você. A eficiência dessa máquina não apenas reduziu os custos para os fabricantes, mas também tornou o vidro um material popular para embalar diversos produtos. Ele oferece uma opção mais segura, reutilizável e reciclável em comparação com outros materiais. Hoje, muitas vezes consideramos essas garrafas como algo comum. Mas é importante lembrar como elas mudaram a forma de embalar, proteger e apreciar nossas bebidas. Quais outras invenções impactaram nosso dia a dia? E se eu disser que os cheiros despertam memórias poderosas? Nossos cérebros têm uma habilidade incrível de conectar aromas a lembranças, tornando os cheiros especialmente fortes em despertar emoções. Isso acontece porque a parte do nosso cérebro responsável pela percepção de cheiros, o bulbo olfatório,
está intimamente ligada às áreas que processam memórias e sentimentos. Quando você sente o cheiro de biscoitos recém-assados, isso pode te lembrar da cozinha da sua avó ou de um aconchegante encontro em família. O cheiro da chuva pode te levar de volta à infância, quando você pulava em poças. Essa forte conexão entre cheiro e memória explica por que certos aromas podem evocar nostalgia ou alegria. Isso ocorre porque nosso cérebro prioriza essas conexões, garantindo que até mesmo a menor sugestão de um cheiro familiar possa trazer à tona imagens vívidas de eventos passados. Então, da próxima vez que você sentir um cheiro familiar, preste atenção. Que lembrança ele desperta em você? Descubra o fascinante ritual Maneni, na Indonésia. Essa tradição única, praticada pela comunidade Toraja, envolve a exumação de parentes falecidos como forma de respeito. Durante a cerimônia Maneni, as famílias cuidam e vestem seus entes queridos, muitas vezes renovando os túmulos para expressar profundo respeito e amor. Esse ato comovente não é apenas uma forma de lembrar os mortos, ele fortalece os laços dentro da comunidade e conecta os vivos aos seus ancestrais. O povo Toraja acredita que, ao cuidar de seus parentes mesmo após a morte, mantém o espírito deles vivo. O ritual frequentemente atrai amigos e familiares de longe, transformando-se em uma celebração vibrante, repleta de música, comida e histórias alegres. Ele destaca a importância das relações e o valor da memória daqueles que vieram antes de nós. Embora muitos possam considerar essa prática incomum, para os Toraja é uma profunda expressão de amor, devoção e conexão com seu legado. O que você acha desse jeito único de honrar o passado? Você pode se surpreender. O nome Plutão tem uma história interessante. A planeta anã Plutão, descoberta em 1930, foi nomeada em homenagem ao deus romano do submundo, e não ao famoso cachorro da Disney. Uma menina britânica de 11 anos, chamada Venetia Burney, sugeriu esse nome logo após a descoberta, achando que era apropriado para um planeta tão distante e misterioso na borda do nosso sistema solar. Imagine como Venetia se sentiu ao saber que teve um papel na nomeação de um corpo celeste. Curiosamente, o personagem da Disney também recebeu seu nome por volta da mesma época, criando uma coincidência divertida que os conecta. A superfície escura e fria de Plutão reflete a natureza sombria de seu nome, tornando-o um objeto fascinante para os astrônomos estudarem. Embora Plutão seja classificado atualmente como um planeta anão, ele continua a despertar curiosidade e admiração, lembrando-nos de que o universo está cheio de surpresas. Por que você acha que essa conexão mítica é importante? Por que este cabeleireiro cria arte com cabelos? Randy Tadalid, uma talentosa cabeleireira e designer de Manado, Indonésia, transformou um corte de cabelo comum em algo extraordinário. Usando os fios de cabelo de seus clientes, ela cria retratos impressionantes de celebridades, mostrando não apenas seu talento artístico, mas também uma abordagem única para a arte de cabeleireiro. Cada obra é um trabalho de amor, com atenção cuidadosa aos detalhes e uma visão criativa que realmente a destaca na indústria da beleza. Imagine entrar em um salão e sair com uma obra de arte em vez de um simples corte. O método inovador de Randy combina habilidades tradicionais de cabeleireiro com arte contemporânea, envolvendo os clientes em um processo que é mais do que apenas um corte. Os visitantes de sua loja frequentemente ficam surpresos ao ver seus cabelos se transformando em imagens realistas de estrelas. Essa maravilhosa combinação de arte e habilidade de cabeleireiro destaca como a criatividade pode florescer em lugares inesperados. Você já pensou sobre o potencial de materiais do dia a dia para criar arte? O trabalho de Randy nos inspira a ver oportunidades em todos os lugares. Em 2019, um magnata ucraniano fez manchetes ao comprar uma magnífica vila, Via Lesse, Durem, em Saint-Ouen-Cap-Ferrat, França, por impressionantes 200 milhões de euros. Esta propriedade luxuosa não é apenas uma casa, ela oferece vistas deslumbrantes, arquitetura requintada e amplos terrenos que fazem você se sentir como realeza. Situada em uma região pitoresca, conhecida por sua cultura vibrante e rica história, a vila reflete a opulência e sofisticação de seu novo proprietário. Com jardins bem cuidados, decoração elegante e comodidades modernas, é fácil entender por que essa propriedade foi vendida por um valor tão impressionante. Essa compra notável levanta questões sobre a atratividade do mercado imobiliário e o estilo de vida dos ultra-ricos, o que torna a propriedade tão valiosa e como os compradores escolhem suas casas ideais.
Negócios como esse destacam o apelo da vida luxuosa. Difícil de acreditar, mas os crocodilos são gigantes do reino animal. Os crocodilos de água salgada, as maiores répteis da Terra, podem atingir impressionantes 7 metros de comprimento e pesar cerca de 1.000 quilos. Os machos são muito maiores que as fêmeas, que geralmente crescem até 3 metros e pesam cerca de 150 quilos. Essas criaturas incríveis vivem em diversos ambientes costeiros, desde estuários até pântanos de mangue. Com suas mandíbulas poderosas e dentes afiados, os crocodilos de água salgada são predadores habilidosos, frequentemente caçando peixes, aves e até grandes mamíferos. Seu tamanho e força os tornam temidos e excelentes sobreviventes em seu habitat. Embora sua presença imponente possa ser assustadora, eles também desempenham um papel importante em seu ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio da vida aquática. Não é incrível como um predador tão feroz sobrevive há milhões de anos? Você consegue imaginar viver 27 mil dias? Essa é a média de vida de uma pessoa, cerca de 74 anos. Esse número incrível nos dá uma visão única de como usamos nosso tempo. Imagine, cada dia é uma oportunidade para aventuras, aprendizado, ou simplesmente para aproveitar momentos com a família e amigos. Pode parecer muito, mas se pensarmos na vida em dias, isso pode nos inspirar a aproveitá-los ao máximo. Na verdade, se focarmos no que realmente importa, podemos criar memórias e experiências inesquecíveis, seja viajando para novos lugares, aprendendo um novo hobby ou apenas descansando. Tudo isso enriquece nossos dias. Como você quer passar seus 27 mil dias? Cada decisão conta, então vamos torná-las significativas. Vamos revelar a verdade sobre os guarda-chuvas do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 2019, o Corpo de Fuzileiros Navais do ZEUAM surpreendeu a todos ao levantar a proibição do uso de guarda-chuvas por homens fardados. Tradicionalmente, os fuzileiros seguiam regras rígidas sobre a aparência em seus uniformes icônicos, o que muitas vezes resultava na proibição de guarda-chuvas. A decisão de permitir o uso de guarda-chuvas reflete uma mudança para a praticidade, reconhecendo que até os mais dedicados podem enfrentar condições climáticas adversas. Em dias de chuva ou sol, é importante que os fuzileiros mantenham o profissionalismo, e a falta de um guarda-chuva pode ser vista como uma desvantagem em condições desfavoráveis. Essa mudança mostra como as regras militares podem se adaptar ao longo do tempo, combinando tradições com as realidades da vida moderna. Não se trata apenas de parecer arrumado. É fundamental que cada fuzileiro esteja preparado para qualquer capricho da natureza. O que você acha dessa nova regulamentação? Você sabia que o lince é o felino selvagem mais comum da América do Norte? Esses animais incríveis, com tufos nas orelhas e caudas curtas, são muito adaptáveis. Os linces podem viver em diversos ambientes, desde florestas densas até desertos abertos e até mesmo subúrbios. Essa habilidade permite que eles encontrem comida e abrigo em quase qualquer lugar. Sua dieta é bastante variada e inclui pequenos mamíferos como coelhos e roedores, que eles caçam com incrível furtividade e agilidade. Embora os linces sejam comuns, é difícil vê-los devido ao seu estilo de vida solitário e excelente camuflagem. Eles caçam ao crepúsculo, o que torna os encontros com eles raros. Compreender o papel do lince no ecossistema nos ajuda a perceber a importância de preservar seus habitats. Você já viu um lince na natureza? Na próxima vez que estiver ao ar livre, fique atento. Talvez você tenha a sorte de ver esse incrível felino selvagem. Descubra os segredos do feudalismo medieval. O feudalismo foi um sistema fascinante que moldou a vida na Idade Média. Nesse modelo, os reis concediam terras aos nobres, que por sua vez prometiam lealdade e apoio militar. Essas relações criavam um laço forte, onde a lealdade era fundamental. Os nobres, por sua vez, ofereciam proteção e terras aos vassalos e camponeses que trabalhavam nelas. Imagine uma grande árvore genealógica, onde cada um tinha seu papel e responsabilidades. Essa rede hierárquica não apenas regulava a posse da terra, mas também influenciava as leis e a vida cotidiana. Para os camponeses, a vida era difícil. Eles trabalhavam arduamente nos campos, mas dependiam de seus senhores para segurança e apoio. Embora pareça complicado, o feudalismo trouxe ordem em tempos caóticos. Seu legado ainda influencia nossa compreensão de governo e comunidade hoje. Como esse sistema impactou a forma como vivemos agora? Você vai se surpreender ao saber que todo o ouro cabe aqui.
Você sabia que todo o ouro já extraído na história cabe em apenas 3 piscinas olímpicas? Isso equivale a cerca de 187 mil toneladas métricas desse tesouro brilhante. Apesar de seu valor, as reservas de ouro são bastante limitadas. Especialistas acreditam que ainda existem cerca de 57 mil toneladas métricas de ouro esperando para serem descobertas no subsolo. Os maiores produtores de ouro são países como China, Austrália e África do Sul. Isso significa que, embora o ouro nos fascine, ele continua sendo raro e valioso. Imagine quanto menos ouro veríamos se ele estivesse distribuído, em vez de concentrado em alguns lugares. Então, da próxima vez que você ver um anel de ouro ou uma moeda brilhante, lembre-se de que todo o ouro encontrado pode caber em um espaço tão pequeno. Que incrível, não é? Difícil de acreditar, mas nos Israel, o bingo tem limites de tempo. Em muitos estados, o jogo de bingo não pode durar mais de 5 horas. Essa regra pode parecer estranha, especialmente ao pensar em como pode ser emocionante continuar jogando, mas ela existe para tornar o jogo divertido e seguro para os participantes. A regulamentação é feita para que os jogadores, muitas vezes incluindo idosos, não fiquem cansados ou sobrecarregados durante longas sessões de jogo. O bingo é um evento social, amado por muitos, que oferece não apenas a chance de ganhar prêmios, mas também a oportunidade de socializar com amigos e membros da comunidade. Nas salas de bingo em todo o país, os jogadores aguardam ansiosamente seus números, mas com esse limite de tempo, eles podem aproveitar o jogo sem se sentir fatigados. Então, da próxima vez que você se sentar para uma partida de bingo, lembre-se de que há um limite para a duração da emoção, e isso ajuda a manter a diversão. Você já pensou na maior rio do mundo? É o Rio Amazonas, com impressionantes 7.062 quilômetros de extensão, considerado o mais longo do planeta. Esse enorme curso d'água passa por vários países, incluindo Brasil, Peru e Colômbia, sustentando diversos ecossistemas ao longo do caminho. Em uma forte competição, o Rio Nilo também briga pelo título de um dos mais longos, com um comprimento um pouco menor que o do Amazonas. Para comparação, imagine o Rio Rô, que tem apenas 26 metros de comprimento. Embora o Amazonas e o Nilo ofereçam recursos essenciais e paisagens deslumbrantes, eles desempenham um papel fundamental nas culturas e economias das regiões que atravessam, desde as densas florestas tropicais ao longo do Amazonas até a importância histórica do Nilo nas civilizações antigas. Esses rios não são apenas objetos geográficos, são artérias vitais para milhões de pessoas. Qual rio você acha que merece o título de mais longo? E se eu disser que a Haribo tem um significado oculto? Essa marca icônica de doces não é apenas um nome, é uma abreviação. Haribo vem das 2 primeiras letras do nome de Hans Riegel e do seu sobrenome completo, além de ser uma referência à sua cidade natal, Bonn, na Alemanha. Fundada em 1920, a empresa rapidamente se tornou famosa por seus ursinhos de goma e outras guloseimas, encantando os amantes de doces ao redor do mundo. A combinação inteligente da identidade do fundador e das raízes locais simboliza o compromisso com a qualidade e as tradições. Hans Riegel imaginou uma experiência divertida e saborosa, com doces para todos, transformando as guloseimas em um lanche amado que é passado de geração em geração. Então, da próxima vez que você saborear um ursinho de goma, lembre-se de que a Haribo não é apenas um doce, é um pedaço da história alemã envolto em uma embalagem deliciosa. Que incrível, não é? Vamos revelar a verdade sobre as esculturas subaquáticas. Essas impressionantes obras de arte não são apenas bonitas, mas também desempenham um papel importante na proteção do meio marinho. A série de esculturas subaquáticas, criada especialmente como recifes artificiais, oferece um novo habitat para corais e vida marinha. Quando as estátuas são colocadas no fundo do oceano, elas começam a acumular corais e atrair diferentes criaturas marinhas, transformando-se com o tempo em recifes vivos. Essa combinação habilidosa de arte e cuidado ambiental não só promove a biodiversidade, mas também ajuda a proteger e restaurar ecossistemas marinhos danificados. Artistas e ecologistas trabalham juntos para criar essas obras-primas, mostrando que a criatividade pode coexistir com a natureza. Você já imaginou como uma escultura pode se transformar em um vibrante jardim de corais? Cada visita a essas instalações subaquáticas revela uma nova camada de vida, destacando a importância da arte na conscientização ecológica. Você sabia que o café também pode hidratar? É surpreendente, mas beber café não causa desidratação, como muitos pensam.
Embora depois de uma xícara de café você possa sentir vontade de ir ao banheiro com mais frequência, estudos mostram que o consumo moderado de café, na verdade, não aumenta o risco de desidratação. Na verdade, o café pode ser parte da sua ingestão diária de líquidos. O importante é a moderação. Para a maioria das pessoas, algumas xícaras por dia ajudam na hidratação sem efeitos negativos. A cafeína presente no café é um leve diurético, o que significa que pode aumentar a micção. No entanto, esse efeito é compensado pelo conteúdo de água na bebida. Então, ao desfrutar de uma xícara quente pela manhã ou um latte gelado à tarde, você pode ter certeza de que sua bebida favorita está contribuindo para a sua hidratação. Na próxima vez que alguém disser que o café desidrata, você poderá compartilhar os fatos com confiança. Não é ótimo saber que seu ritual matinal é não apenas um prazer, mas também benéfico para a hidratação? Você já se perguntou como as rãs obtêm água sem beber? As rãs são criaturas incríveis, e sua maneira única de conseguir água é realmente impressionante. Ao contrário de muitos animais que bebem água, as rãs a absorvem diretamente pela pele. Essa adaptação maravilhosa as ajuda a sobreviver em ambientes úmidos, reduzindo a necessidade de procurar fontes de água constantemente. A pele delas é muito permeável, permitindo que a água entre facilmente. Mas há um detalhe: esse método funciona melhor em lugares úmidos, pois em ar seco elas podem perder água rapidamente. Por isso, as rãs dependem de habitats úmidos para se manterem hidratadas e evitar a desidratação. Esse modo de absorver água também é importante para a saúde delas, ajudando em várias funções do corpo. Na próxima vez que você ver uma rã, lembre-se de como elas gerenciam sua hidratação de forma inteligente. Não precisam beber. A natureza não é cheia de surpresas. Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes, inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? O fundo do oceano ainda é um mistério. Surpreendentemente, cerca de 95% das profundezas do oceano ainda não foram exploradas, tornando-o um dos lugares menos estudados do nosso planeta. Os cientistas sabem mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o nosso próprio leito marinho. Embora tecnologias modernas como sonar e imagens de satélite tenham começado a revelar esse mundo oculto, o mapeamento de áreas profundas ainda enfrenta grandes desafios. É caro e leva muito tempo, o que limita nossos esforços de exploração. Compreender melhor o fundo do oceano é extremamente importante, e isso pode nos ajudar a prever desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Além disso, pode levar à descoberta de muitas espécies marinhas desconhecidas, cada uma das quais pode mudar nossa visão sobre a vida na Terra. Imagine os mistérios que estão escondidos sob as ondas, esperando para serem revelados. Escultor passou 25 dias criando um incrível Venom. Isso pode te surpreender. Um talentoso artista dedicou quase um mês ao trabalho manual, esculpindo uma impressionante figura do Venom em belo madeira vermelha. O resultado não é apenas uma estátua, é uma obra fascinante que captura cada detalhe do personagem, mostrando um incrível domínio e execução artística. O trabalho em conjunto com seu irmão ajudou a tornar este projeto realidade, permitindo que unissem suas habilidades e ideias. Juntos, eles se concentraram em dar vida à estátua, desde a expressão carrancuda do Venom até a textura de seu icônico traje simbiótico. Esse processo exigiu foco e mão firme, provando que a grande arte requer tempo e dedicação. A escultura final é um testemunho de seu esforço e uma celebração de um dos anti-heróis mais amados da Marvel. Fãs de quadrinhos e arte podem apreciar o empenho colocado na criação dessa impressionante imagem, que nos convida a admirar a combinação de criatividade e habilidade. O que você acha dessa incrível escultura do Venom? Os insetos realmente podem pesar mais que todos os animais juntos?
pode parecer incrível, mas se pesássemos todos os insetos da Terra, seu peso superaria o de todos os outros animais, incluindo enormes elefantes e gigantescas baleias. Esse fato surpreendente destaca a incrível diversidade e a quantidade de insetos que nos cercam. Existem mais de 10 milhões de espécies de insetos, cada uma desempenhando um papel importante nos ecossistemas ao redor do mundo. Eles polinizam plantas e decompõem materiais orgânicos, e essas pequenas criaturas são essenciais para manter o equilíbrio da natureza. Apesar de seu tamanho diminuto, os insetos juntos pesam mais que todos os mamíferos, aves, répteis e anfíbios somados. Essa estatística incomum nos faz valorizar o mundo dos insetos, muitas vezes ignorado, e sua importância para o nosso meio ambiente. Na próxima vez que você ver um besouro, lembre-se de que ele pode ser parte do campeão de peso da Terra. Vamos revelar a verdade sobre o beijo no céu. Uma impressionante escultura, localizada em Ulu, Chongqing, que desperta grande interesse na internet. Com mais de 50 metros de altura, essa maravilha artística está no topo de uma montanha de 1.200 metros. A escultura é inspirada em uma antiga lenda chinesa sobre o amor e representa uma história romântica que encanta muitos. No entanto, nem todos apreciam sua grandiosidade. As opiniões na internet estão divididas. Alguns usuários zombam de sua forma inusitada com humor, enquanto outros sonham em subir para ver essa figura gigante de perto. Essa mistura de admiração e piadas destaca como a arte pode evocar diferentes sentimentos, gerando conversas que vão do amor ao riso. Quando os visitantes chegam a este lugar pitoresco, o beijo no céu os convida a refletir sobre amor e criatividade. Que histórias você acha que essa escultura conta? E se o Viagra puder prolongar a vida das suas flores? Essa aplicação surpreendente de um medicamento popular para a disfunção erétil não tem a ver com romance. Trata-se de manter as flores vibrantes e cheias de vida. Estudos mostraram que uma pequena quantidade de Viagra pode realmente ajudar flores cortadas a viverem mais. O segredo está na substância ativa, o sildenafil, que melhora a circulação. Quando as flores absorvem essa substância pelos caules, isso pode aumentar sua capacidade de absorver água, dando a elas aquele aspecto saudável e ereto que todos adoramos. Imagine trazer para casa um buquê que permanece fresco por alguns dias, a mais do que o normal. Esse truque não só renova sua casa, mas também reduz o desperdício, já que menos flores vão parar no lixo. Apenas lembre-se de usar a dosagem correta. Um comprimido triturado, dissolvido em água, geralmente é suficiente para um vaso inteiro. Então, da próxima vez que você montar flores para uma ocasião especial, pense nessa dica inusitada que dá um novo significado à expressão flores em plena floração. Você já se perguntou por que a Praia do Amor é especial? Este lugar incrível, escondido em uma cratera subaquática nas Ilhas Marietas, parece um paraíso secreto esperando para ser descoberto. Sua singularidade está no fato de que você só pode chegar lá nadando por um túnel subaquático. Ao sair do túnel, você é recebido por uma praia de areia branca, perfeitamente cercada por altas paredes de rocha que a protegem do mundo exterior. Esta joia escondida não é apenas visualmente impressionante, mas também revela maravilhas da natureza. A vida marinha vibrante circunda a costa, tornando-o um ótimo lugar para snorkel ou apenas para apreciar a beleza do oceano. Se você algum dia estiver no México, uma visita à Praia do Amor deve estar na sua lista. É uma experiência inesquecível, cheia de aventuras e surpresas. Prepare-se para se surpreender com os segredos profundos do Titanic. O Titanic, um navio lendário que tragicamente afundou em 1912, agora repousa a cerca de 3.600 metros abaixo da superfície do oceano. A essa profundidade, a pressão é tão intensa que pode facilmente esmagar até o metal mais resistente. Este lugar escuro e silencioso serve como um lembrete sombrio das vidas perdidas e das histórias não contadas. Você sabia que os destroços descobertos em 1985 se tornaram objeto de pesquisas em águas profundas? Cientistas e pesquisadores estão fascinados pelas condições no fundo do mar, que são tão extremas que podem nos ensinar sobre os limites da vida na Terra. Ao estudar os restos do Titanic, aprendemos não apenas sobre o navio e seus passageiros, mas também sobre o mundo submarino, que continua a nos surpreender com seus mistérios. Quais outros segredos o profundo oceano azul esconde? Um fato surpreendente sobre destino e sobrevivência.
Ramon Artagavatia enfrentou dificuldades inimagináveis após sobreviver a um incêndio em um navio e seu naufrágio em 1871. Essa experiência traumática deixou marcas emocionais e ele teve dificuldade em pensar no mar novamente. No entanto, décadas depois, superando seus medos, ele decidiu se reencontrar com o mar. Em 1912, ele embarcou no RMS Titanic, um navio que prometia luxo e segurança. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Apenas alguns dias após sua viagem inaugural, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou nas águas geladas do Atlântico. Apesar de suas experiências anteriores, Ramon se viu preso em mais uma catástrofe e acabou perdendo a vida nessa trágica história marítima. Sua história destaca a imprevisibilidade da vida e como o mar pode trazer tanto alegria quanto perigo. Faz-nos refletir sobre como uma pessoa pode enfrentar a imensidão do oceano, sendo tanto sobrevivente quanto vítima. Sempre que as pessoas embarcam em um navio, elas estão equilibrando-se na linha entre aventura e incerteza. Não é surpreendente como o destino tece histórias tão dramáticas. Você sabia que o gigante tremulante é um único organismo? Essa incrível maravilha da natureza, localizada em Utah, ocupa mais de 43 hectares e é um dos maiores organismos vivos da Terra. O que a torna realmente fascinante é que essa vasta colônia de aspens tremulantes possui um único sistema radicular que conecta todas as árvores, como se fosse uma única árvore gigante, e não uma floresta de indivíduos. Estima-se que tenha milhares de anos, e o gigante tremulante sobrevive ao crescer novas árvores a partir de suas extensas raízes, o que é diferente da maioria das plantas que se reproduzem. Infelizmente, apesar de sua resistência, esse organismo notável enfrenta ameaças devido às mudanças climáticas, doenças e atividades humanas. Como resultado, ecologistas estão trabalhando arduamente para protegê-lo, para que futuras gerações possam admirar esse exemplo impressionante da interconexão da natureza. Não é incrível como um único organismo pode ocupar tanto espaço? Você sabia a origem do livro dos recordes Guinness? Tudo começou em 1954, quando Sir Hugh Beaver participou de uma discussão animada em um pub sobre a ave de caça mais rápida da Europa. Para resolver essas disputas e fornecer fatos interessantes, ele teve a ideia de criar um livro. Sir Hugh contratou os gêmeos Norris e Ross McWhirter para coletar informações e dados de todo o mundo. Logo após seu lançamento, a primeira edição do livro dos recordes Guinness se esgotou nas lojas e se tornou um best-seller. Este livro único não apenas entreteve os leitores, mas também resolveu muitas disputas sobre quem ou o que detém um recorde. Hoje, ele apresenta uma enorme variedade de conquistas, desde a pessoa mais alta até o maior número de tatuagens em uma única pessoa, tornando-se um guia fascinante para os amantes de curiosidades. Quem poderia imaginar que uma discussão em um bar levaria a um fenômeno global como esse? Você consegue imaginar que bactérias podem causar paralisia? O Campylobacter, uma bactéria comum encontrada em frango mal cozido, é uma das principais causas de intoxicações alimentares no mundo. Quando as pessoas comem frango contaminado, frequentemente sentem dores abdominais intensas, diarreia e febre. Na maioria das vezes, esses sintomas desaparecem sozinhos, mas o Campylobacter pode causar sérios problemas de saúde em algumas pessoas. Uma das complicações mais preocupantes é a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara que pode causar paralisia temporária. Isso acontece quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos após a infecção por Campylobacter. Embora a síndrome de Guillain-Barré seja rara, ela destaca a importância de manusear e cozinhar o frango corretamente. Sempre certifique-se de que o frango atinja uma temperatura interna de 75 °C para eliminar bactérias nocivas. Portanto, da próxima vez que você preparar um prato de frango, lembre-se da importância de garantir a segurança da sua comida. Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem.
o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. Por que há tantos desaparecidos no Japão a cada ano? A cada ano, cerca de 880 mil casos são registrados, e o Japão enfrenta um fenômeno misterioso. Em uma sociedade onde há muita pressão social e expectativas, algumas pessoas escolhem desaparecer, buscando se proteger de perigos ou ter a chance de recomeçar. Isso levou ao surgimento de uma indústria secreta que ajuda as pessoas a sumirem quase da noite para o dia. Esses serviços vão desde a criação de novas identidades até conselhos sobre como viver na clandestinidade. As motivações para tais ações radicais podem variar, desde escapar de relacionamentos abusivos até lidar com dívidas pesadas ou pressões sociais. Essa tendência revela problemas profundos no Japão, levantando questões mais amplas sobre saúde mental, sistemas de apoio e normas sociais. Ao explorar esse aspecto oculto da vida no Japão, nos perguntamos: o que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão drástica? Adivinha o que faz os robôs subirem escadas? O Microbatic Ascender muda a nossa visão sobre como limpamos nossos espaços. Este dispositivo incrível consegue subir escadas sozinho, superando vários andares sem ajuda humana. Imagine um robô que pode vencer esses degraus chatos, limpando eficazmente carpetes ou pisos. Equipado com sensores modernos e algoritmos inteligentes, o Microbatic Ascender avalia seu ambiente com precisão, identificando obstáculos e ajustando seu caminho conforme necessário, seja em casa, no escritório ou em espaços públicos. Essa invenção inteligente economiza tempo e esforço para todos. Os usuários podem programar horários de limpeza ou acompanhar o progresso pelo smartphone, tornando tudo muito prático. Esses robôs não apenas ajudam a manter a ordem em nossos lares, mas também abrem caminho para tecnologias mais inteligentes em nosso dia a dia. Quem não gostaria de ter um pequeno robô assistente facilitando as tarefas domésticas? Prepare-se para se surpreender com os ovos de salamandra. Esses ovos incríveis, especialmente da espécie Ambystoma, têm uma aparência gelatinosa e semi-translúcida. Essa aparência única não é apenas para a beleza. O gel protetor ao redor dos ovos os defende de predadores famintos e evita que sequem. Muitas espécies de salamandras utilizam um método de reprodução chamado ovoviviparidade. Isso significa que, em vez de colocar os ovos na água, elas carregam a prole dentro de si até que estejam prontas para nascer. Quando os filhotes de salamandra estão prontos, eles são liberados na água, já totalmente formados e prontos para a vida. Essa é uma adaptação inteligente que aumenta suas chances de sobrevivência. Cada etapa do desenvolvimento mostra a criatividade da natureza, permitindo que essas criaturas incríveis prosperem em condições que normalmente seriam hostis para seus ovos. Você já se perguntou como esses pequenos ovos podem conter o potencial para a vida? É verdade que alienígenas salvaram The Walking Dead? Pode parecer estranho, mas a série de zumbis icônica quase não chegou às nossas telas. Inicialmente, Robert Kirkman, o criador do show, recebeu um não por causa da trama muito comum. Para mudar isso, ele astutamente adicionou uma reviravolta inesperada. Afirmou que alienígenas causaram o vírus zumbi que enfraquece a humanidade. Embora nunca tivesse planejado incluir alienígenas na história principal, essa abordagem única chamou a atenção dos produtores, o que garantiu a luz verde para a série. The Walking Dead se tornou um grande sucesso, cativando o público com sua trama envolvente e personagens complexos. A reviravolta criativa de Kirkman não apenas moldou o desenvolvimento inicial do show, mas também mostrou a importância de pensar fora da caixa. Quem diria que uma pequena mudança na proposta poderia levar a uma das séries de TV mais populares de todos os tempos? A exposição de arte chocante causa indignação em Myra Hindley. Em 1997, uma pintura impressionante, mas polêmica, retratando a assassina Myra Hindley, foi exibida na prestigiada Royal Academy of Arts, em Londres. Essa ousada decisão artística levou Hindley a escrever uma carta apaixonada, pedindo que a galeria retirasse a obra. Ela argumentou que a exibição de sua imagem ignora a profunda dor emocional que as famílias de suas vítimas sentem.
Hindley, que passou décadas na prisão por seus crimes horríveis, acreditava que essa obra de arte desmerecia o sofrimento dos afetados. Esse incidente não apenas reacendeu questões sobre a moralidade de exibir obras de arte relacionadas a figuras infames, mas também destacou a luta contínua entre a arte e sua responsabilidade social. A arte deve provocar reflexão ou ser sensível à memória das vítimas. Esse conflito entre a expressão artística e a empatia humana continua relevante nas discussões contemporâneas sobre arte e moralidade. Você não vai acreditar no que está relacionado ao uso de gravatas. Um estudo de 2018 mostra que uma gravata muito apertada pode causar problemas de saúde inesperados. Se você vê a gravata apenas como um acessório de moda, talvez seja hora de repensar suas escolhas. Gravatas apertadas podem aumentar a pressão nos olhos, o que é especialmente importante para quem já tem problemas de visão. Além disso, as pessoas podem sentir náuseas, tonturas ou dores de cabeça por causa desse aperto. É fácil se deixar levar pela vontade de parecer elegante em uma reunião ou evento importante, mas o conforto na roupa também é fundamental para o seu bem-estar. Portanto, da próxima vez que escolher a gravata perfeita, não se esqueça de deixar um pouco de espaço. O conforto não deve ser sacrificado em nome do estilo. Por que não escolher os dois? Você sabia que a fé pode nos curar? O efeito placebo mostra o poder surpreendente da nossa mente. Quando as pessoas recebem tratamentos que não contêm substâncias ativas, como um comprimido de açúcar ou uma solução salina, muitas vezes relatam melhora apenas porque acreditam que isso vai ajudar. Esse fenômeno fascinante demonstra como nossos pensamentos e sentimentos podem impactar nossa saúde física. Estudos mostraram que pessoas com dor ou depressão podem melhorar significativamente após receberem tratamento placebo. É como se o cérebro enviasse sinais ao corpo, iniciando processos de cura apenas com base na expectativa. Essa reação pode ser tão forte que profissionais de saúde frequentemente utilizam placebo em testes clínicos para avaliar a eficácia de novos medicamentos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que melhorou após um tratamento, pense no incrível papel que a fé desempenha em nosso bem-estar. Adivinhe o que torna as faixas de pedestres mais divertidas na Ucrânia? Os semáforos para pedestres na Ucrânia têm um toque engraçado que faz todos sorrirem. Em vez da figura comum andando para frente, esses sinais mostram ícones animados dançando a moonwalk. Enquanto os pedestres esperam para atravessar a rua, podem observar a figura brincalhona deslizando para trás em uma dança suave. Esse design único não só traz diversão para os momentos entediantes de espera, mas também incentiva as pessoas, especialmente as crianças, a interagir com o mundo ao seu redor de maneira leve. A criatividade dessa ideia torna a travessia da rua um pouco mais agradável, combinando segurança com um elemento de entretenimento. Imagine esperar a troca do sinal enquanto se diverte com o pequeno dançarino. É difícil não se encantar. Quem sabe essa ideia inspire outras cidades a tornar seus sinais de pedestres especiais. Você sabia sobre a tática de greve dos plebeus romanos? Em um interessante capítulo da história, as pessoas comuns ou plebeus tinham uma maneira única de exigir mudanças, simplesmente deixavam a cidade. Isso significava que, ao saírem, a elite rica ficava em uma situação difícil e incapaz de lidar sem o trabalho e os serviços dos plebeus. Por exemplo, em períodos de conflitos ou dificuldades econômicas, os plebeus abandonavam suas casas, forçando as classes altas a enfrentar a vida cotidiana sem a ajuda deles. Esse ato poderoso desafiava a ordem social, destacando o quão essenciais os plebeus eram para o funcionamento da sociedade. Ao se unirem e partirem, eles não apenas afirmavam sua importância, mas também forçavam a elite a resolver seus problemas, como impostos e direitos. Quem diria que uma ação tão simples poderia ter tanto poder? As bicicletas de bambu estão mudando o transporte sustentável. Essas bicicletas inovadoras não só têm um design estiloso, mas também são um grande passo em direção ao desenvolvimento sustentável. Feitas de bambu de rápido crescimento, elas são leves e resistentes, tornando-se ideais para os amantes do ciclismo. O bambu é um recurso renovável e suas propriedades naturais ajudam a absorver vibrações, proporcionando uma viagem mais suave. Além disso, a produção de bicicletas de bambu geralmente consome menos energia, em comparação com as bicicletas de metal tradicionais, reduzindo sua pegada de carbono. Essas bicicletas não só beneficiam o meio ambiente, mas também apoiam economias locais.
Muitos fabricantes de bicicletas de bambu são pequenas empresas em países em desenvolvimento que ajudam as comunidades a prosperar, criando empregos. A popularização das bicicletas de bambu incentiva mais pessoas a escolherem opções de transporte sustentáveis, o que é crucial na luta contra as mudanças climáticas. Imagine pedalar pelo seu bairro ou por uma trilha bonita, sabendo que sua bicicleta está ajudando o planeta. Então, seja para ir ao trabalho ou para um passeio no fim de semana, por que não experimentar uma bicicleta de bambu?